Oi pessoal, eu sou o Rodrigo Richard e nesse vídeo eu vou apresentar para vocês os comandos de entrada e saída das linguagens C, C++, C Sharp, Java e Python. Então vamos nessa. Na linguagem C, nós temos como comando de saída o comando printf e como principal comando de entrada nós temos o comando scanf. Eu digo principal porque para o caso de variáveis de tipo char ou cadeia de caracteres, existem alguns outros comandos que podem ser utilizados. Vamos para um exemplo. Aqui nós temos então um exemplo em C, onde nós temos três variáveis. A variável nome, que é uma cadeia de caracteres, de 20 caracteres. A variável idade, que é do tipo int. E a variável altura do tipo float. O printf é o comando então que faz a impressão de informações na tela. Nós podemos imprimir apenas um texto, como aqui, olha, digite seu primeiro nome, ou nós podemos imprimir a combinação de texto com dados, como aqui nesse printf, onde eu estou combinando o texto com algumas informações que estão contidas em uma variável para montar uma frase mais significativa. Então nós temos aqui o printf para impressão de dados e o scanf para fazer a entrada de dados. Então nós temos aqui scanf %d, indicando que a próxima variável a ser lida é uma variável do tipo inteiro, e logo depois nós temos a variável idade. Aqui abaixo nós temos scanf %f, indicando que a próxima variável a ser lida é uma variável do tipo float, e logo após nós temos então a variável altura antecedida pelo e-comercial. No caso da variável nome, que é uma cadeia de caracteres, nós não utilizamos o e-comercial antes da variável. Para a linguagem C++, embora ela seja compatível com C e possa utilizar os comandos printf e scanf, ela tem os seus próprios objetos a serem utilizados. Então, nesse caso, para a saída, nós temos o objeto cout e para a entrada nós temos o objeto cin. Note que aqui nós temos o sinal de menor menor, indicando que os dados estão indo em direção ao objeto cout para que ele faça a saída. E no caso da entrada, nós temos o sinal do lado contrário, nós temos o símbolo maior maior, indicando que a entrada é feita através do objeto cin e armazenada então nas variáveis que ficam do lado direito. Vamos para o exemplo. Aqui nós temos o mesmo exemplo, as três variáveis nome, idade e altura com os mesmos tipos do exemplo anterior. E agora, ao invés de utilizarmos printf para impressão de dados, nós temos então o cout. Então, cout menor menor, e então esse texto, digite o seu primeiro nome, é ele que está sendo então direcionado ao objeto cout, que fará a impressão desse texto na tela. No caso do cin, nós temos então o direcionamento do cin para a variável, significando que a informação digitada será então direcionada e armazenada dentro da variável nome. Aqui nós temos um novo cout, digite a sua idade, então esse texto está sendo direcionado para o objeto cout, que fará a impressão desse texto, e o cin novamente atribuindo a entrada de dados a uma variável, direcionando essa entrada de dados à variável idade. Por fim, cout digite a sua altura, aqui nós temos então o texto digite a sua altura, direcionado para o objeto cout, e pela última vez o cin direcionando a entrada que foi digitada através do teclado para ser armazenado então na variável altura. Por fim, nós temos a impressão de um texto onde nós intercalamos variáveis com texto. Então eu tenho o nome da pessoa, depois a palavra tem, o conteúdo da variável idade, o texto anos de idade e MED, o conteúdo da variável altura e, por fim, a unidade de metros e o ponto final. Então, esse texto é todo montado e direcionado então para o nosso objeto de saída cout, que fará a impressão na tela. Em C Sharp, nós temos dois comandos para saída. Nós temos o console.write e o console.writeLine. A grande diferença entre console.write e console.writeLine é que o console.writeLine ele muda de linha após a impressão dos dados que estão entre parênteses. Para o comando de entrada em C Sharp, nós vamos utilizar o comando console.readline. Vamos para o exemplo.
Aqui nós temos as mesmas três variáveis, nome, idade e altura, mas agora nós vamos utilizar o tipo de C#, que é um tipo nativo, chamado string. String é o tipo em C# equivalente à cadeia de caracteres, mas muito melhorado. Então, para fazer a impressão dos dados, nós temos aqui, olha, console.write, a informação que eu quero que seja impressa na tela, no caso aqui o texto, digite seu primeiro nome, e logo depois eu faço a leitura dessa variável. Então eu tenho nome é igual console.readline. Console.readline ele sempre retorna um string. Então, por exemplo, se eu digitar o nome Rodrigo, esse nome é um string e será atribuído à variável nome. O problema é quando nós digitamos, por exemplo, números. Então nós precisamos fazer uma conversão, pois a variável, por exemplo, do tipo int ou do tipo float, ela não vai aceitar um texto. Então no próximo exemplo nós temos console.write, digite a sua idade, e idade é igual, notem que aqui nós temos o console.readline, mas esse console.readline ele precisa ser convertido para o tipo inteiro. Então nós temos int.parse, que é o comando para converter um texto, um string, em tipo inteiro, do tipo int. Então, int.parse, entre parênteses, console.readline. Ok? A mesma coisa que nós vamos fazer para a altura, console.write, digite sua altura, e logo depois, altura igual. Aqui nós temos a conversão do texto, do string que vai ser digitado aqui no console.readline, onde a pessoa vai digitar a sua altura 1.7, 1.8, e esse dado ele será retornado então pelo console.readline como um string. Mas nós vamos armazenar esse dado dentro de uma variável do tipo float, então nós precisamos fazer a conversão. E a conversão é feita através de float.parse. Então, float.parse é o comando que vai pegar esse string digitado em console.readline e convertê-lo em float para que assim ele seja armazenado na variável altura. Por fim, nós temos a impressão da nossa frase, né, onde vai imprimir o nome da pessoa, a idade e a sua altura. Então agora vamos para o Java. No caso do Java, a saída é bastante semelhante à saída em C#. Enquanto no C# nós temos console.write e console.writeline, em Java nós temos system.out.print e system.out.println, de println. A diferença é a mesma de writeline para write. No caso do println e do print, o println, ao final da impressão, ele muda de linha. No caso da entrada, entre todas as linguagens que nós vimos até agora, e também depois nós vamos ver o Python, a entrada em Java é a entrada um pouco mais complicada, porque para fazer a entrada em Java, nós precisamos criar um objeto do tipo scanner. Então é necessário instanciar um objeto scanner, como vocês podem ver aqui, olha. Eu tenho então o tipo scanner, eu dou um nome para um objeto, aqui o objeto se chama teclado, então scanner teclado igual a new scanner system.in. Esse objeto teclado aqui vocês podem colocar qualquer nome. Scanner entrada, scanner input, então qualquer nome como se fosse uma variável. E logo depois nós fazemos então a entrada dos nossos dados. Então, por exemplo, para ler um string, nós vamos utilizar a função nextLine. Para ler um número inteiro, nós vamos utilizar o nextInt. E para ler uma variável do tipo float, nós vamos utilizar a função nextFloat. Vamos para o nosso exemplo. Aqui nós temos as mesmas três variáveis, string nome, int idade, float altura, e eu preciso criar então um objeto do tipo scanner. Note que para utilizar a classe scanner, para que a gente faça a entrada de dados em Java, nós primeiramente precisamos importar essa biblioteca. Então veja que o primeiro comando lá em cima é import java.util.scanner. Aqui nós estamos então fazendo a importação da classe scanner para o nosso programa, para que nós possamos fazer a entrada de dados. Aqui agora eu estou então criando o objeto entrada como um objeto do tipo scanner e posteriormente nós vamos então utilizar esse objeto para fazer então a leitura das variáveis. Então aqui nós temos system.out.print, digite seu primeiro nome, está sendo impressa essa informação utilizando o print. Logo depois de digitar
Logo depois de imprimir esse texto, ele então pede a entrada da variável nome. Então nós temos entrada.nextLine. O nextLine é a função utilizada para se fazer a leitura de strings. Logo após eu digitar o nome e dar Enter, ele vai pegar aquele texto digitado e armazenar então dentro da variável nome. Depois, system.out.print, ele está fazendo a impressão do texto, digite a sua idade. E aí nós temos agora a entrada do inteiro. Então, idade é igual a entrada.nextInt. Essa função, então, ela vai pedir para que o usuário digite um valor. Esse valor vai ser um número inteiro. Então, no momento que eu der Enter, ele vai armazenar esse número inteiro dentro da variável idade. A última leitura, nós temos aqui, system.out.print, digite sua altura. E logo depois a entrada de uma variável do tipo float. Então, a altura é igual a entrada.nextFloat. Para encerrar, então nós temos a impressão da nossa frase, né? Onde nós imprimimos o nome, a idade e a altura dessa pessoa. Para encerrar, em Python nós temos como comando de saída o comando print e como comando de entrada o comando input. E olha a diferença que nós temos em relação à simplicidade para os outros programas que nós vimos, né? Em relação ao Python. No caso do Python, nós temos então a leitura utilizando o comando input, mas eu não preciso fazer a impressão do que nós chamamos de prompt. Prompt é esse texto que informa o usuário qual a informação que ele precisa digitar. No caso de Python, o próprio comando input já faz essa impressão dos dados e aí pede então para o usuário digitar essa informação. Então, input, digite seu primeiro nome, ele vai imprimir esse texto e aí então ele vai atribuir o resultado à variável nome. Depois nós temos input, digite sua idade, só que em Python o input também retorna um string. Então, para converter esse string em um inteiro, eu coloco esse input, digite a sua idade, dentro da função int, abre parênteses, fecha parênteses. Essa função é que faz a conversão desse dado, que é um string, em um dado do tipo inteiro. Para a altura, nós temos algo semelhante. Nós temos aqui o input, digite sua altura. Quando eu digitar a minha altura, essa altura será um string, então eu preciso fazer a conversão desse string para um float. Então eu tenho aqui float, abre e fecha parênteses, para então fazer a conversão desse string, que é o string que eu digitei com a minha altura, ele converte para float, para então armazenar na variável altura. Aqui nós temos os comandos print para fazer a impressão daquela frase, né? Fulano tem tantos anos de idade e mede tantos metros, né? Aqui eu estou mostrando duas formas de fazer a impressão em Python. Então nós temos aqui uma primeira maneira onde eu utilizo chaves com posição das variáveis. Então eu tenho aqui a variável na posição 0, uma variável na posição 1 e uma variável na posição 2. Quem são essas variáveis? A variável na posição 0 é a variável nome, a variável da posição 1 é a variável idade e a variável na posição 2 é a variável altura. Então as variáveis são contadas a partir da posição 0. Então nome é 0, idade é 1 e altura é 2. Para fazer esse print, nós utilizamos então a função format. E nós temos uma outra forma que é a intercalação de variáveis com texto. Então eu tenho nome, vírgula, tem, vírgula, idade, vírgula, anos de idade e mede, vírgula, altura, vírgula, m. Se vocês clicarem no símbolo do Replit em cada um dos exemplos, vocês serão então direcionados para o exemplo dentro do Replit, onde vocês podem então fazer a execução do programa. Clique em Run, digite seus dados e veja então o resultado. Pessoal, nós continuamos então no próximo vídeo.